A intensidade da política portuguesa tem sido tal no último ano que a partir da próxima semana temos novidades aqui na Rádio Observador, com tardes mais políticas a partir das 5 e com isso o nosso Fora do Baralho passa a ser depois das 7, sempre à sexta-feira, para fechar a semana e não sermos atropelados pela realidade que tem sido tão digamos, dinâmica. Para os 4 ases, Susana Peralta, Luísa Guiar Conraria, Jorge Fernandes e João Marcos de Almeida, qualquer hora é boa para lançar cartas. Hoje não contamos excepcionalmente com o João, mas temos na jogada da semana uma sondagem, eleições nos Açores, a colagem à Madeira. Isto tudo promete. Nesta primeira parte sai uma carta de ouros aqui para começar, Luísa Guiar Conraria, para o desempenho da economia portuguesa. Crescemos 2,3% no ano passado, excedente de 4 mil milhões de euros e dívida pública abaixo dos 100%. É a chave de ouro? Pois, houve um programa há umas semanas em que eu tive pena de não participar, que foi aquele programa em que se discutiu porque é que, apesar de tudo e apesar de todos os escândalos, o PS ainda ia conseguindo convencer tantas pessoas, e aparece, aliás, neste momento, aparece à frente nas sondagens. E eu não participei nesse programa, mas se eu tivesse participado nesse programa, o que eu teria para dizer era que a grande crise económica em que nós vivemos é, na verdade, muito mais mediática do que real, porque em 2023 os salários reais subiram, portanto, os salários subiram mais do que a inflação, o mesmo para as pensões, que as taxas de juro a subir, apesar de tudo, os indicadores do Banco de Portugal mostram que a grande maioria das famílias, mesmo assim, mesmo depois de pagar as rendas, continuavam a ter um rendimento disponível maior do que no ano anterior. Aliás, quer dizer, e muitas pessoas não são afetadas pelas taxas de juros, simplesmente não têm empréstimos à habitação, não é? Que os apoios que foram sendo dados à economia foram eficazes, há aqueles apoios concretos às famílias, e que, portanto, na verdade, as pessoas, do ponto de vista económico, estavam melhor, isto tendo perfeita consciência de que tudo isto é muito heterogéneo e, portanto, há partes da população que sofreram, como é evidente. Mas que a catástrofe económica generalizada em que nós vivemos era, de facto, muito mais uma criação mediática do que real. Esta teria sido a minha linha de argumentação. E acho que, de facto, os números que tivemos nesta última semana mostram isso. O PIB em 2023 cresceu 2,3% e cresceu bastante no último trimestre, 0,8% no quarto trimestre, afastando ou deixando de lado completamente o espectro da recessão. E outro indicador interessante é que este crescimento do PIB em 23 é em grande medida impulsionado pelo consumo interno. Ou seja, consumo interno são as pessoas a gastar dinheiro, ou seja, tem a ver com aquilo que eu estava a falar no início, que era que, de facto, os salários reais tinham subido e que as pessoas tinham mais dinheiro para gastar. Pronto, e não há grande forma de negar a realidade. E se o PSD tentar fazer uma campanha como se vivêssemos numa catástrofe económica, não vai funcionar, penso eu, porque não cola com a realidade. Mas depois as boas notícias não ficaram por aqui, não é? Portanto, a taxa de desemprego continua baixa, até desceu muito ligeiramente, quer dizer, na casa das décimas ou das centésimas, portanto, aquilo nem no arredondamento interfere, mas os indicadores de clima económico também melhoraram neste mês de janeiro. E sim, a chave de ouro foi a que tu referiste agora, não é? Que é a dívida pública abaixo dos 100%. E isso é um feito extraordinário para Portugal, porque há uns anos isto parecia impossível e há uns anos quem almejava isto parecia um lunático. E é a segunda vez em democracia que acontece. É a segunda vez que desce em termos de valor absoluto a dívida pública. Mas o baixar dos 100% é ótimo, é um feito. Aliás, muito pouca gente acreditaria que fosse tão rápido. E, portanto, isto merecia um vídeo de Marcelo Rebelo de Sousa histérico a dizer conseguimos. O Presidente tem estado no recato. Conseguimos, Portugal, Lisboa. Esperávamos, desejávamos, conseguimos. Vitória. E ele apareceu aqui. E trouxe o Marcelo aqui para o meu microfone, porque acho que merecia. Bem, uma surpresa do Luís Aguiar Conraria. Estávamos aqui a pensar de onde é que isto vinha. Muito bem, Luís. Mas, ao mesmo tempo, até porque há aqui um outro lado da moeda, e temos de olhar também para ele, Fernando Medina disse, a propósito deste feito da dívida pública, que não ficou investimento nenhum por fazer.
E isso não é também bem assim, Luís. Estás a falar a mim, ok. Sim. Estava aqui a dúvida se querias perguntar isso a mim ou à Susana. É evidente, é evidente que muitas coisas ficaram para trás, é evidente que que tanto que houve investimentos que ficaram por fazer, as taxas, quer dizer, nós estamos no ponto em que o nível de investimento público em Portugal é tão baixo que já nem serve para repor o capital público que existe. Portanto, isso de facto é um problema. Mas isso é um problema político e é um bocadinho independente do que eu estava a falar antes. Portanto, a economia de facto cresceu, a dívida de facto baixou abaixo dos 100%. Agora, o que se quer fazer com isso depois é uma questão política e sim, e aqui é nisto que os portugueses terão de fazer as suas escolhas e o facto da taxa da dívida pública finalmente estar abaixo dos 100% permite às pessoas fazer mais escolhas. Agora sim, portanto, façam as propostas. E por falar em escolhas, já agora, Susana Peralta, tu consegues escolher um rei de ouros entre Mário Centeno ou Fernando Medina? É que os dois quiseram ter palco a propósito desta descida da dívida. Aliás, Centeno até se antecipou a Medina. Obviamente que o meu rei de ouros é para Fernando Medina, porque Mário Centeno, quando foi para o Banco de Portugal, deixou de poder envolver-se nestas questões políticas. Ele queria, se o Mário Centeno queria guardar a legitimidade para recolher alguns louros, que certamente os tem, tal como João Leão, desta vitória que é coletiva, que é nossa, não devia ter ido para o Banco de Portugal. Imagino que acompanhes também, Luís. E se é para falar em vitória coletiva, acho que também se deve ir um bocadinho mais atrás. Com certeza, claro. Ainda começou com Vítor Gaspar e Maria Luísa Albuquerque. Exatamente. Sim, o caminho foi trilhado, exatamente. Isso é um processo longo e há aqui muitos méritos de vários. E é feio alguém querer apropriar-se deles. Começámos com esta boa notícia, mas agora vamos para algo radicalmente oposto. Umas espadas, a Susana Peralta, a tua carta, para aquilo que aconteceu numa escola de Vimioso, no distrito de Bragança. 8 alunos agrediram sexualmente um colega de 11 anos. Sim, é de facto uma situação bastante grave. Eu devo dizer que as notícias mais recentes já colocam algumas dúvidas acerca da natureza da agressão sexual. Os primeiros relatos eram verdadeiramente escabrosos, ou seja, tratava-se de uma sodomização do menor com um cabo de vassoura. É difícil imaginar pior do ponto de vista da agressão. Depois a escola teve calada, ninguém sabia de nada, mas agora a escola falou. E portanto nós temos aqui no Expresso Karina Lopes, presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas do Vimioso, e que já traz alguns contornos que, digamos, retiram alguma gravidade ao caso. Portanto, isto podia ser uma brincadeira, atenção, já lá vou se é uma brincadeira aceitável ou não é? Portanto, obviamente que, não tendo havido penetração com o cabo da vassoura no ânus desta jovem criança, isto, obviamente, enfim, perde gravidade e estão a decorrer perícias do Instituto de Medicina Legal e vamos aguardar por elas tranquilamente. Agora, uma brincadeira em que em que uma criança lhe despem as calças e simulam, segundo a notícia do Expresso, um exame de próstata. Que obviamente envolve, nós não sabemos, mas envolve sempre algum toque que não tem que ser de penetração e que não tem que ser de vassoura. Mas já baixar as calças, quer dizer, tudo isso é uma agressão. E mesmo o próprio facto de, alegadamente, segundo aqui as declarações que foram feitas ao Expresso, da própria criança ter afirmado que isto tinha sido uma brincadeira é em si um problema, porque as crianças muitas vezes quando afirmam que ações de bullying foram uma brincadeira, estão a agir obviamente sob coação. E portanto a ideia de que há uma funcionária a observar que diz, estou-lhe ali realmente a despir as calças, olha, mas isto é uma brincadeira, não é? Portanto, que não intervém, mesmo que seja uma brincadeira, isso tem logo que ser proibido. Quer dizer, nós estamos aqui para proteger a integridade física das crianças, a integridade sexual das crianças. Portanto, o facto da funcionária não ter... Eu estou a agir no cenário mais otimista, que é aquele em que não houve sodomização com o cabo de uma vassoura, não é? Porque aí eu espero que haja pessoas a ir para a prisão e quero que rolem cabeças em Vimioso. Mas vamos supor que isso não aconteceu. Vamos ao cenário mais otimista, que isto era de facto uma mera brincadeira e que não houve qualquer espécie de penetração. Uma funcionária assiste a uma criança a ser despida pelas outras
e não intervém. Depois essas crianças são, enfim, interrogadas no âmbito das várias instâncias disciplinares da escola, e essa criança afirma que é uma brincadeira. E então a escola diz, então foi uma brincadeira, não vamos fazer nada. Mas o que é isto? E só passado alguns dias é que então intervém Os alunos a comissão. só foram suspensos ao fim de alguns dias. Exato, e também só ao fim de alguns dias é que esta criança é sujeita a perícias médico-legais. Portanto, isto parece-me de facto uma história gravíssima. Depois, do ponto de vista mesmo da própria sanção disciplinar, há obviamente sanções disciplinares se calhar mais apropriadas. Eu não sei se uma mini suspensão é a sanção devida num caso que me parece realmente de uma gravidade extrema. Vamos lá ver uma coisa, quando nós entregamos as nossas crianças à escola onde elas andam, o resto é quase secundário. Nós falamos aqui muito das competências e da educação e da importância dos jovens se qualificarem para o futuro, como é óbvio, mas quer dizer, o mais importante é garantirem a integridade física das crianças e é garantirem, obviamente, que as crianças não são submetidas a agressões de cariz sexual, mesmo que elas envolvam apenas baixar as calças, até uma brincadeirinha e tal. Vamos aqui simular um exame da próstata. E, portanto, isto é uma situação gravíssima. Eu espero que rapidamente se apurem responsabilidades e que, obviamente, sejam retiradas consequências dessas responsabilidades, porque o que aconteceu aqui foi grave e tem que haver pessoas que, enfim, são demitidas em função disto. A carta que se segue é de Paus, Jorge Fernandes, para a vaga de protestos contra a extrema-direita na Alemanha. Está, de resto, aberto o debate sobre proibir o partido AfD. Sim, bem, a proibição da AfD seria uma situação um bocadinho mais complicada, até porque a AfD está neste momento com 20% nas sondagens, mas de resto já houve um pequeno partido, muito mais pequeno que a AfD, que não foi legalizado, mas viu cortado o seu financiamento público, enfim, numa primeira tentativa de manter um garrote ali sobre determinado tipo de atividades políticas, que são tudo menos recomendáveis. Bem, para quem conhece bem a Alemanha, eu vivi lá há 3 anos, sabe que a classe média alemã é não só extremamente pacífica, mas gosta de manter uma boa distância de grandes manifestações públicas. Por isso é que aquilo que assistimos nas últimas semanas tem sido, na minha opinião, verdadeiramente extraordinário. Para quem não tem seguido com muita atenção, tem havido manifestações gigantescas, em alguns casos, de centenas de milhares de pessoas, inclusive na antiga Alemanha de Leste, onde, enfim, a cultura cívica, política, democrática é mais débil e onde a AfD concentra hoje o seu maior número de votos. Estas manifestações são as maiores na Alemanha desde 89, quando assistimos a grandes manifestações contra, na altura, a Alemanha de Leste e, enfim, a tentativa de democratização da Alemanha de Leste. E estas manifestações começaram depois de investigações jornalísticas terem revelado encontros entre membros da AfD e ativistas do movimento identitário para combinar, enfim, para tentar de alguma maneira gizar planos de repatriamento de 10 milhões de estrangeiros, enfim, pessoas não alemãs que vivem na Alemanha. E isto, enfim, o repatriamento à força de 10 milhões de pessoas faz, claro, enfim, relembrar os momentos mais negros do século XX e todos os fantasmas na sociedade alemã. O motivo pelo qual eu trouxe isto para aqui é que, de facto, a sociedade alemã, de alguma maneira, apesar destes 20% nas sondagens da AfD, está a reagir. E isto é uma coisa muito importante. Estas manifestações são um sinal muito saudável nas sociedades liberais. E é claro que a Alemanha é um caso muito especial, porque digamos que a sensibilidade e o grau de tolerância do eleitor médio para um conjunto de propostas e de medidas de extrema-direita envolve muito mais complexidade do que envolve noutros países, que não tiveram experiências como a experiência alemã, mas estas manifestações mostram que é essencial sair à rua para mostrar que há regras e normas sociais de convivência democrática que podem estar em causa e, acima de tudo, que vale a pena sair à rua antes de determinado tipo de linhas vermelhas serem cruzadas, porque a AfD não é não é algo que se recomende, e há ali um conjunto de propostas e há grupos dentro da AfD que são nazis, quer dizer, não vale a pena estamos a dar aqui às voltas com isto. E,
portanto, neste caso, paus para a Alemanha e para as manifestações, penso que tem sido muito positivo e tem sido uma mostra da vitalidade da democracia num continente, a Europa, que tem passado anos difíceis do ponto de vista democrático. Sendo que agora estes protestos dos agricultores estão a ser uma janela de oportunidade para a extrema-direita da AfD na Alemanha, também em Portugal. Esta semana fica marcada por marchas lentas de agricultores e às portas já da capital, e a marcha lenta tem estado o protagonismo que é dado aos jovens neste país. Há aqui uma carta de copas que lanço agora para o manifesto Ter Voz na Matéria. A geração mais qualificada de sempre quer ter uma palavra a dizer e quer fazer, Susana. Sim, é um grupo de jovens menores de 35 anos que lançaram hoje um manifesto, que é o Manifesto Ter Voz na Matéria, que foi subscrito também, esses jovens já agora são 50 jovens menores de 35, que foi subscrito o manifesto por várias pessoas acima dos 35 anos, entre as quais me incluo eu, infelizmente, também gostava de ter a menos de 35, mas não tenho. Mas há uma asa aqui que às vezes nos acompanha no Fora do Baralho, que é a nossa Mafalda Pratas, que tem menos de 35 e é uma das subscritoras, uma das 50 subscritoras do manifesto. E o manifesto vem pedir que este país dê lugar aos jovens, não é? Eles dizem, no fundo, que é preciso abrir lugar à mesa para os jovens neste país, porque de facto estão arredados não só dos lugares de representação política, estão também arredados até o Luís falou aqui da nossa economia, que de facto está a correr bastante bem, mas não nos podemos esquecer que os jovens continuam há quase um quarto de desemprego jovem, e estes jovens, que no fundo são jovens sub-35, estes 50, enfim, que existem no espaço público, no espaço mediático, muitos deles escrevem em jornais, etc., e estão no Twitter, e são pessoas razoavelmente conhecidas com alguma projeção, vêm abrir uma plataforma online para os outros jovens, não é? Que se calhar não têm, como eles dizem, o lugar da fala que eles têm, poderem submeter ideias que depois eles vão tratar e depois vão submeter enfim, às instituições, com poder de decisão, a privado e público e político, e portanto é uma iniciativa extraordinária. Eu acho que Portugal precisa de mais iniciativas destas e que os jovens nos fazem falta. Os jovens que querem estar à mesa, e nós vamos voltar à mesa de jogo depois de uma curta pausa. Até já. Esta é uma história de intrigas, segredos e traições. É uma história de agentes secretos e de um agente secreto em particular. Vladimir Vladimirovich Putin. Esta é a história escondida de como Vladimir Putin montou uma teia de poder e guerra que começou no KGB e acabou na Ucrânia. Um espião no Kremlin é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Já pode ouvir todos os episódios no site do Observador, nas plataformas de podcast ou no YouTube. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Ana, no Fora do Baralho, a 1 mês e 1 semana das eleições legislativas, temos agora uma sondagem do ICS-ISCTE para a SIC Expresso que dá 29% ao PS, 27% ao PSD e o Chega com 21%. Sondagem conhecida a 2 dias das regionais dos Açores e que ainda não mede esta campanha em curso no arquipélago, nem o eventual impacto da crise política na Madeira. Ainda não mede, mas já estamos assim. Jorge Fernandes. Bem, é evidente que há duas coisas aqui. Por um lado, há as forças estruturais e que Montenegro, apesar de tudo, tem pouco controle sobre isso, mas depois também há os erros que Montenegro tem cometido e já cometeu um erro na altura de enfim, no dia em que se souberam as notícias sobre Miguel Albuquerque. Miguel Montenegro perdeu ali claramente uma oportunidade para, de baliza aberta, matar a situação, digamos assim, e distanciar-se e deixar cair politicamente Miguel Albuquerque. Eu percebo que há muitas lealdades dentro de um partido, mas Luís Montenegro espero que tenha a noção que nestas eleições joga-se não só estas eleições e, digamos, este ciclo eleitoral, mas joga-se em grande medida também o futuro
futuro do PSD, porque se entrarmos aqui numa espiral em que o Chega consegue fazer o início de um sorpasso ao PSD, Luís Montenegro corre o risco de ficar conhecido como o último líder em que, pelo menos neste contexto, em que levou o PSD ao segundo ou ao primeiro lugar das eleições, porque corremos o risco nas próximas eleições o Chega ficar mesmo em segundo lugar e estar a disputar claramente com o PS a liderança e a polarização da sociedade. E esta questão dos Açores é outro erro. E quer dizer, ir aos Açores no próximo domingo é um erro tremendo. Eu não consigo entender como é que ele não tem conselheiros que lhe digam não vás, não faças, porque é um erro por um motivo absolutamente evidente. Montenegro tem dito desde o início da campanha que não é não. E que com ele o PSD nunca, jamais, em tempo algum, fará um acordo para governar com o Chega. E o problema é que isto, à luz das sondagens, e desta sondagem, de resto, coloca-o numa posição impossível e num beco sem saída. Porque, eventualmente, ele até pode ter uma posição interessante no 10 de março, mas, quer dizer, o que é que vai fazer depois? Perante esta, só tem duas hipóteses. Ou se demite, ou se desdiz, e, portanto, aí tem um problema. E agora a questão dos Açores é que é muito mais premente. O PSD Açores já fez saber que, à partida, enfim, estará disposto para fazer uma coligação com o Chega. E claro, e Montenegro e o PSD do continente não têm controle, quer dizer, podem recomendar, podem dizer, enfim, e sabemos bem como é que são estas coisas das autonomias, especialmente num partido como o PSD. E o que vai acontecer, muito provavelmente, é que Montenegro vai estar lá no domingo e vai estar associado claramente a uma vitória eleitoral que nos dias ou nas semanas seguintes, enquanto ele está no continente a dizer que nunca fará uma coligação que Chega, em que ele vai estar associado mediaticamente a uma campanha, a uma pessoa que vai ganhar umas eleições, o bolieiro, que depois vai fazer uma coligação que Chega. Quer dizer, como é que ele não entende que a contradição? Quer dizer, como? Pois, não tem sentido nenhum, não consigo entender. O Jorge está desesperado. Mas eu posso... Não, é bastante menos grave do ponto de vista da mensagem contraditória, etc. Mas já quando foi na Madeira, que Albuquerque tinha feito aquelas declarações estapafúrdias a dizer que se demitia se não ganhasse com maioria absoluta, e depois não ganhou com maioria absoluta e ficou lá, acabou por se demitir noutras circunstâncias, que também, enfim, que era evidente que aquilo era uma eleição arriscada desse ponto de vista, não é? Que é bastante diferente apesar de tudo, e Luís Montenegro também não se conseguiu controlar e também apanhou o avião para Funchal e estava lá ao lado de Albuquerque, quando Albuquerque anunciou a sua vitória pífia e depois disse que afinal não se demitia, portanto também teve bastante piada, mas esta é mais grave. E lá está, acaba por Luís Montenegro, que tinha traçado essa linha vermelha de que estava aqui a falar o Jorge, não conseguir libertar-se do fantasma, Susana. Sim, o fantasma do Chega. Do fantasma do Chega. Eu acho que claramente Luís Montenegro não se consegue libertar do fantasma do Chega, e não se consegue libertar do fantasma do Chega não é apenas agora por esta viagem errática aos Açores, é porque o Chega apareceu ainda hoje na sondagem com um resultado de 21%, 21% é 1 em cada 5 eleitores, que já agora é diferente de 1 em cada 5 portugueses, sobretudo num contexto em que há bastante abstenção, que é uma realidade das nossas eleições portuguesas. Portanto, não se consegue libertar por esse facto e também não se consegue libertar porque, de facto, nós não temos um verdadeiro debate de cordão sanitário em torno do Chega, como já aqui chamámos a atenção muitas vezes, que a única forma de garantir que o Chega não vai para o governo é o PS permitir que Luís Montenegro faça governo, caso seja o partido mais votado, sem ter que ir pedir ajuda ao Chega, porque neste momento, com os números em cima da mesa, enfim, isto são intenções de voto e tudo isso, e de facto aquilo que vai contar são os resultados do dia 10 de março, mas é muito pouco provável que Luís Montenegro não venha a ser confrontado com essa decisão crítica, e depois é como disse o Jorge, não é? Ou se demite, ou tem que se desdizer, ou estamos aqui metidos num imbróglio muito complicado. Agora eu, de facto, enfim, tenho alguma dificuldade em assacar essas responsabilidades apenas a Luís Montenegro. Do ponto de vista do cordão sanitário, isto não pode ser uma responsabilidade apenas de Luís Montenegro. Este Luís Conraria, que está aqui connosco, já escreveu sobre isso, aliás, há umas semanas. O que eu devo dizer é que, obviamente, quando Luís Montenegro, disso falámos na semana passada,
a maneira como ele defendeu o Miguel Albuquerque e depois andou ali a embrulhar-se, está a fazer também o jogo do Chega, de uma certa maneira, no sentido de dar mais razões para as pessoas votarem no Chega. Portanto, eu tenho alguma simpatia pelo facto de Luís Montenegro ter dito: eu não quero coligar-me com esse senhor, mas depois gostava que houvesse uma coerência e que houvesse, de facto, uma conversa com o restante espaço político. E já agora, só para terminar, quando Nuno Melo disse no fim de semana, há 15 dias, do Congresso da AD, que se o PS fosse o partido mais votado, nesse caso a AD tinha de apoiar o PS, depois também Luís Montenegro disse que não, e houve até aquela pequena quesília, não, entre os dois principais partidos da AD, não vamos esquecer o terceiro. E que também é estranho, quer dizer, o que eu acho que devia haver aqui era, se nós queremos de facto ter um cordão sanitário, então estes dois, que em princípio, segundo as sondagens, ainda vão ser os dois partidos mais votados, têm de concordar, apoiar-se um ao outro, com acordos mais ou menos limianos, enfim, isso eu não sei, mas quer dizer, senão andamos aqui a brincar, não sei bem a quê, senão isto de facto são palavras que levam ao vento e não querem dizer grande coisa. Há aqui um problema não só de falta de união na estratégia no PSD, mas também aqui uma responsabilidade do PS, Luís. Sim. É que não só o que a Susana estava a dizer, é que mesmo que o PS tentasse fazer um acordo desses, do género de se o PS ficar à frente, nós apoiamos, e portanto eu acho que isto é a obrigação do PS, mas mesmo esta situação desfavorece o PSD. Se o PSD ficar à frente. Sim, se o PSD ficasse à frente, o PS apoiava quem ficasse à frente, não é? Portanto, o PSD. O PS apoiaria o PSD. Mas, quer dizer, mesmo um acordo destes, que o PS se recusa a fazer, é um acordo que desfavorece o PSD. E, portanto, é uma situação em que o egoísmo, de certa forma, ou a estratégia de poder do PS, em que é uma estratégia de poder já, não quero comparar com a espanhola, mas começa, se calhar, a aproximar-se disso, está mesmo a prejudicar o país. E porquê que eu digo isto? Porque, obviamente, o Chega vai comer eleitorado ao PSD. O PSD, neste momento, tem capacidade para fazer o que o PS fez em 2015. Que é uma geringonça à direita. Portanto, neste momento é possível o PS ganhar as eleições e o PSD, se quiser, basta-lhe estalar os dedos, porque já se percebeu que Ventura está disponível para isso, basta-lhe estalar os dedos e vão para o governo. Portanto, o PS tentar fazer um acordo destes com o PSD já era quase que uma concessão do PSD para tal ser feito. E o PS nem para isso está disponível. Portanto, eu acho que o PS é mesmo, neste momento, o principal entrave ao cordão sanitário que eu gostaria que houvesse. Aqui o João Marcos Almeida não está cá hoje no debate, portanto, para defender que não deve haver cordões sanitários, mas eu não vou argumentar por ele. Mas pronto... Agora, pois há outra questão que é, e os Açores, como é que fica? É que depois realmente o PSD, é impossível também haver um PSD unido e simultaneamente respeitar a autonomia regional. Quer dizer, são duas coisas que são contraditórias. Porque se para o PSD estar unido com a mesma estratégia em todas as regiões do país, então por definição não podia haver autonomia. E aqui, portanto, este sim é um desafio grande para Montenegro. Como é que se consegue, ou como é que se pode esforçar, bem, não consegue, né? Como é que se consegue demarcar do Chega a nível nacional quando vê a nível regional e pensa, quer dizer, é muito provável que isto venha a acontecer já este fim de semana e que um resultado, algum tipo de acordo, seja público na próxima semana, em que possivelmente o PSD vai chegar a acordo com o Chega. Mas eu não vejo, quer dizer, isto aqui é mesmo daquelas situações em que eu não vejo como é que Montenegro são duas cartas consegue fugir difíceis de conciliar no mesmo baralho, digamos assim. Se calhar a única forma é mesmo dizer isso, é dizer isto é um partido que é quase um partido diferente e, portanto, tem total autonomia e eles fazem o que quiserem nos Açores e nós fazemos o que queremos a nível nacional. Mas, claro, isso implicaria que não estavam agora nos Açores a fazer campanha e que não iam para lá na noite eleitoral. Mas o PSD é um partido de poder, fica aqui nesta situação de estar refém de uma ajuda do PS, Jorge Fernandes, para fazer esse tal cordão sanitário ao Chega. Não vale por si próprio, o PSD não está a saber valer por si próprio. Bem, eu tenho uma visão um bocadinho ambivalente quanto a isto, para ser honesto.
Bem, por um lado, eu concordo que só pode haver um cordão sanitário quando ambos os partidos, os dois principais partidos, podem ser, funcionam, digamos, em conjunto e acordam entre si, de alguma maneira, bloquear a subida e a chegada de um partido como o Chega ao poder. Por outro lado, o cordão sanitário também, vamos supor que agora as elites do PS e do PSD acordam a um cordão sanitário. Na verdade, ninguém sabe as consequências disso, porque esse cordão sanitário poderia significar a prazo e a não muito longo prazo que, no fundo, isso seria alimentar ainda mais a narrativa do Chega, de que existe uma elite corrupta, do qual o Centrão é a sua maior representação, etc. Portanto, eu não sei até que ponto isto é mesmo uma incerteza, é mesmo um ponto de interrogação. Se o PS concordasse, e se calhar até é quase maquiavélico, mas muito provavelmente, se o PS concordasse fazer esse cordão sanitário com o PSD, estaria a dar o beijo da morte ao PSD, porque de alguma maneira o mais provável que acontecesse a seguir é que o Chega emergisse com uma força de direita, o PSD ruísse ou tornar-se um partido. É o que está a acontecer, Jorge. Certo, é verdade. Quer dizer, ainda não. Nós andamos sempre a culpar os líderes, não é? Portanto, aqui o João Marcos de Almeida acha que a culpa é do Rui Rio na altura. Antes o Nuno Garopa, por exemplo, achava que a culpa era do Drão Barroso e do Passos Coelho. Portanto, daqui a 3 ou 4 meses vamos dizer que a culpa é do Montenegro. A verdade é que... Não, portanto, não sei esse processo é um processo quase de destruição do partido moderado. Por isso é que eu não sei se não valeria. Por isso é que a minha posição, para ser muito honesto, tem vindo a evoluir. Eu não sei se a dada altura a melhor maneira para o PSD em primeiro lugar e para o sistema político em segundo lugar, quer dizer, de forma um bocadinho mais lata, não era mesmo trazer o Chega para o governo e no fundo mostrar ao povo que aquilo não é rigorosamente nada. Tentar institucionalizar o Chega, porque nesse cenário... O problema é quando estes partidos chegam ao governo, tu vês, há riscos, não é? Quer dizer, nós vimos com o Bolsonaro no Brasil, com o Trump nos Estados Unidos e com outros países europeus. Não, mas também vês isso em países europeus. Quer dizer, depois, de facto, há uma degradação da democracia. Quer dizer, esse perigo existe, não é? E uma democracia como a nossa resiste a isto? Pois, quer dizer, eu primeiro não concordo muito com a ideia do risco para a democracia. Neste sentido, quer dizer, os dois únicos países onde realmente houve um risco para a democracia, bem, foi a Hungria, em primeiro lugar, e a Hungria foi uma circunstância muito especial porque a primeira vez que o Orbán... Ainda lá está. Não, mas espera, o ponto é o seguinte, o Orbán, quando ganha as primeiras eleições, o partido dele sozinho tem uma maioria constitucional, portanto, ele conseguiu, enfim, por um conjunto de circunstâncias, e logo na primeira maioria, ele tem 2/3 dos deputados, e muda logo a Constituição e permitiu instalar-se no poder. Quer dizer, nós aqui, apesar de, na esmagadora maioria dos países europeus, estamos a falar de partidos como o Chega, ou daquele tipo de componente, em que entram em coligações, mas não se tornam dominantes ao ponto de poderem alterar as regras do jogo para, enfim, instalarem-se no poder. Portanto, o Orbán, apesar de tudo, é um caso mas um bocadinho... Há uma degradação das instituições. Quer dizer, mesmo do ponto de vista, basta olhar para o Parlamento português. Claro que se pode alegar que em Portugal também é um desastre, mas pronto. Não é um sim, desastre, mas basta olhar. O ponto aqui, Luís, é que eu acho, eu aqui vou concordar contigo, é que eu acho que nós já não temos opções boas, muito honestamente. Porque ou o PSD traz o Chega para o poder, ou o PS permite ao PSD governar em minoria, e aí, quer dizer, é o beijo da morte ao PSD, porque o Chega, isso vai alimentar cada vez mais o discurso do Chega, e o ponto aqui, eu termino já, é como é que é possível pensarmos a continuidade de uma direita moderada, um centro-direita normal e civilizado, depois disto, seja qual for a estratégia. Bom, estamos a assumir sempre que a direita vai ganhar, não é? Pode ganhar a esquerda e aí o problema fica adiado. Não vou dizer que sim, não, claro, exatamente, claro. E este impasse a que estamos a assistir também no futuro político da Madeira, Jorge Fernandes, o tapete que o CDS tirou a Miguel Albuquerque, afinal pode ser aqui uma estratégia concertada com o PSD para condicionar Marcelo Rebelo de Sousa?
Bem, eu para passar aos meus colegas, eu vou determinar muito rapidamente. Eu espero que no final do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa se faça um balanço da verdadeira catástrofe, da miséria que todo este debate é. Marcelo Rebelo de Sousa já tinha feito isso no continente com o António Costa, com aquela questão do ele demite-se, mas depois o Marcelo aceita a admissão, marca eleições, mas 2 meses depois, quer dizer, Miguel Albuquerque na última segunda-feira foi falar com o representante da República e demitiu-se. Mas aparentemente não se demitiu. E agora, esta segunda-feira que vem, vai voltar a falar com o representante da República, mas nós não sabemos que hoje se Marcelo... Paulo Cafofo. Sim, mas nós não sabemos se Marcelo vai... Quer dizer... É vantagem teres um professor de Direito Com Constitucional. certeza, um professor de Direito Constitucional, um gênio do Direito Constitucional, com certeza. Eu acho que, aparentemente, constitucionalmente, Marcelo está impedido de dissolver a Assembleia, uma vez que passaram menos de 6 meses da... Só a partir de 24 de março é que pode fazer. No entanto, quando um primeiro-ministro se demite, pode-se meter outro primeiro-ministro no sítio no próprio dia. E isso era o que Marcelo devia ter feito no continente, independentemente depois de querer salvar o orçamento. Enfim, nós aqui discutimos isso e achamos, não havia razão, mas mesmo querendo salvar o orçamento, o Costa saía naquele dia e punha-se outro primeiro-ministro e depois marcava as reuniões para março, ou lá quando ele entendesse. E a Albuquerque a mesma coisa. A Albuquerque demite-se, está demitido, muito obrigada, foi um gosto, boa sorte com o seu processo judicial, e agora vamos aqui encontrar outro presidente do Governo Regional, uma vez que estamos impedidos de dissolver a Assembleia Regional. Portanto, isto é de facto Sendo que o representante da República aceitou, mas não formalizou. Mas isso foi exatamente como o Jorge estava a dizer, foi o mesmo que fez em Lisboa. Exatamente. Mas há constitucionalistas que dizem que a admissão tem efeitos imediatos. Quer dizer, mas o tipo pois, e se também demite... também dizia do António Costa. Dizia também do António debate de estar na televisão, quando um debate com Vitalino Canas, e dele dizer, ele também não percebia muito bem o que era isto, uma pessoa se demitir e continuar lá. Não, e sobretudo quando, desculpa Luís, mas o Marcelo falou nesse dia à noite e disse, eu aceito a demissão. No entanto, ele continua. E escreveu no site da Presidência. Mas eu acho que isto é muito interessante, porque nós estamos verdadeiramente presos às estratégias de Marcelo Rebelo de Sousa. E ficamos sempre presos nas declarações dele e, de facto, isto vai traduzendo crises a seguir a crise e dificultar a resolução de problemas. Quer dizer, o António Costa, aquela jogada de António Costa em 2015, se juntar ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista, tornou o nosso regime num regime parlamentar. Um regime mais parecido com o inglês, em que, à partida, havendo maioria no Parlamento, é a maioria do Parlamento que decide. E é Marcelo Rebelo de Sousa, com o seu discurso de tomada de posse, ou não sei se foi da tomada de posse, mas foi ali naquela altura, quando o PS tem maioria absoluta, em que diz que esta maioria absoluta se deve a António Costa e que se António Costa sair, que o governo cai, é ele que volta a desparlamentarizar o nosso regime. E claro, está com essas brincadeiras por causa daquelas coisas táticas de não querer que António Costa vá para a Comissão Europeia ou vá para o Conselho Europeu, e põe-se com essas jogadazinhas e com esses discursos porque não consegue estar calado, e isso prejudica verdadeiramente o país, porque depois, quando António Costa cai, é óbvio que já não pode lá continuar, ou seja, que tem de haver eleições, não havia alternativa face àquilo que ele próprio tinha dito. Mas depois inventou-me esta história de demito, mas fica lá 2 meses à espera até que me dê jeito. 2, não? E se não fosse essa palhaçada, 3. nós hoje não estaríamos a discutir o mesmo para a Madeira. Não estaríamos, quer dizer, nós para a Madeira o que é que dizemos? Está naquele período de 6 meses, portanto, por algum motivo existe uma Constituição, está escrito na Constituição que não pode haver novas eleições ali num período de 6 meses e, portanto, o nosso regime constitucionalmente estava bem definido. Havendo uma crise, tinha de ser substituído, neste caso, o Presidente do Governo Regional da Madeira e acabou-se. Mas é por causa desta brincadeira que ele arranjou com o Costa, com a desculpa do orçamento, que nós agora dizemos, na Madeira pode fazer o mesmo, que é ficar ali 2 ou 3 meses e depois convoca eleições. Marcelo Rebelo de Sousa já devia ter dito alguma coisa, sinalizado, Susana Peralta, aquilo que pretende fazer. Não. Desculpa, Luís. Honestamente, não, desculpa, a Vanessa perguntou-te a ti. Deixa-me só dizer, eu só espero que ele não diga nada. Que ele não diga nada. Eles deviam arranjem outro presidente, mantenham a composição parlamentar da Assembleia Regional neste momento na Madeira e arranjem outro
presidente para o governo regional e pronto. E Marcelo não venha dizer nada, não se venha para aqui outra vez a dizer não, eu aceito e tal, mas isto é com efeitos para daqui a 2 meses. Não, pare de inventar. Quer dizer, se há prazos constitucionais, por amor de Deus, Sr. Presidente da República, respeite-os. Agora, não nos deixe, não mantenha líderes de executivo demitidos em funções, porque isso é uma contradição nos termos. E olhando para prazos, amanhã é dia de reflexão nos Açores. Nós vamos ficar aqui a refletir até à próxima sexta. Não se esqueçam, passamos a distribuir jogo depois do noticiário das 7 da tarde. Estamos também sempre fora do baralho em podcast. Eu sou a Vanessa Cruz. Até para a semana.